Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, vamos introduzir aqui o capítulo 4 sobre as equações com uma variável. É importante que vocês estejam com o livro aberto acompanhando essa videoaula nas páginas 92 a 94. Estejam também com o caderno, lápis e caneta na mão, fazendo aí as devidas anotações, tranquilo? Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, sobre as equações com uma variável, nós não poderíamos deixar de destacar aqui dois importantes matemáticos, tá? Que fizeram aí, na verdade, o estilo de símbolos, tá? Símbolos que a gente representa por letras, por termos desconhecidos, é, serem traduzidos aí para a nossa linguagem matemática, que foram os matemáticos François Viète e René Descartes, tá? Primeiramente, todo problema matemático, né? Todo problema ele deve ser traduzido para a nossa linguagem matemática, tá? Utilizando aí de símbolos, de números, de letras, para então a gente determinar aí o valor desconhecido. Esse valor desconhecido é a resolução do nosso problema. E a ideia desses símbolos, de utilizar aí letras e misturar com números, essa ideia toda que vocês já conhecem, foi justamente por conta desses dois matemáticos que desenvolveram aí esses métodos aí de resolução. Ok? Muito bem. Bom, com isso a gente chega na equação. O que seria uma equação? Equação é uma maneira de resolver situações nas quais surgem valores desconhecidos, quando se tem uma igualdade. Então, gente, na nossa equação, sempre você vai ter aí um valor desconhecido, necessariamente o valor desconhecido a gente utiliza aí a letra x, né? Ou seja, x vai representar um número, qualquer número dentro aí dos conjuntos numéricos que a gente estuda, né? Que representa aí esse termo desconhecido. Se você só tem a letra x, você vai ter somente uma expressão algébrica, né? Foi o que a gente estudou aí na introdução da álgebra do capítulo anterior. Você vai ter só uma expressão algébrica. Quando você tem a letrinha e uma igualdade, a gente já pode considerar que isso é uma equação, tá? E isso está escrito aqui na nossa definição. Uma curiosidade interessante sobre as equações. Para os árabes, o valor do termo desconhecido em uma situação-problema, ou seja, em uma equação, eles chamavam esse termo de coisa. A palavra coisa era pronunciada como shay. Daí surge o X como tradução simplificada da palavra coisa em árabe. Então, olha só que interessante. Geralmente, alguns alunos me perguntaram assim, tia, no valor do termo desconhecido, a gente só pode usar X? Não necessariamente, gente. Você pode utilizar aí qualquer letra do alfabeto, qualquer símbolo que represente um termo desconhecido. Porém, por essa história aqui, né, geralmente a gente usa bastante o X. Por isso que existe aí a expressão, qual o X da questão, né? Ao resolver aí qualquer situação, problema. Gostaram dessa curiosidade? Muito bem. Com isso, a gente chega aqui necessariamente à equação, certo? O que seria a equação? Os termos dessa equação. Chamamos de equação toda sentença matemática que contém pelo menos uma letra e é expressa por uma igualdade. Então, é o que eu falei no slide anterior. Se você tem uma letra, vou até destacar esses pontos aqui, ó. Se você tem uma letra, tá? Um símbolo, no caso a gente utiliza a letra, expressa por uma igualdade, tá? Isso a gente chama de equação. Tranquilo? Alguns exemplos. Olha só, aqui são exemplos de equações. Você vai ter aqui, ó, uma letrinha, tá? E eu tenho uma igualdade. O restante a gente chama de coeficientes numéricos, que são os números. Olha aqui também, ó, se eu tenho letra e eu tenho uma igualdade, é uma equação. Se eu tenho aqui, ó, letra e uma igualdade, é uma equação.
Gente, se não existir essa igualdade, é apenas uma expressão algébrica, tá? E se você só tem números, vai ser uma expressão numérica, que é tudo aquilo que a gente estuda aí nos anos anteriores. Quinto, sexto ano, tá? Que a gente estuda expressões numéricas. Aqui no sétimo ano a gente viu já as expressões algébricas, tá? Mas aqui a gente já fala que é uma equação porque existe uma igualdade. Tranquilo? Bom, generalizando essa situação de equação, tá? Nós temos o seguinte: ax mais b igual a zero. Gente, x aqui vai ser a minha variável, tá? Vai ser a letrinha, tá? O termo desconhecido. Então, vamos entender aqui essa situação. Ó, o a e o b, a e b são coeficientes numéricos. Ou seja, a e b pode ser qualquer número dentro do conjunto dos números racionais, tá? Que foi até o conjunto que a gente estudou. Tranquilo? Então, A e B pode ser qualquer número. Ó. Por exemplo, nessa equação, que é bem similar a essa. No caso aqui, o A é 3, o B é 8, né? Seguindo aí a escrita dessa equação. Então, A e B são números, qualquer número que você imaginar. E o X é a variável, ou seja, a incógnita ou termo desconhecido. Geralmente, a gente vai encontrar essas três expressões que determinam aí a letrinha desconhecida. A gente pode estar chamando de variável, de incógnita, ou até mesmo, né, normalmente como termo desconhecido, valor desconhecido, tá? Então, generalizando, isso aqui é uma equação com uma variável só, que no caso a variável aqui é a letrinha x, tá? Se aparecesse outra variável, seria y, aí seria uma equação com duas variáveis, tá? Mas nesse caso aqui são equações com uma variável. Nessa equação generalizada, gente, nós teremos aqui tudo que está antes da igualdade, a gente chama de primeiro membro. E tudo que vai estar após a igualdade, a gente chama de segundo membro, tá? Então, aqui, vocês conheceram aí os termos da nossa equação. Tranquilo? Bom, agora vamos entender a raiz de uma equação, tá? Então, aqui eu tenho uma equação, tranquilo? E eu vou separar aí os termos dela, tá? Então, olha só, eu tenho o primeiro membro, o segundo membro. Lembra que eu falei? Tudo que está antes da igualdade, a gente chama de primeiro membro. E tudo que está após a igualdade, a gente chama de segundo membro. Além disso, gente, cada opção dessa que você está vendo aí sendo selecionada, a gente chama de termos de uma equação. Os termos, gente, eles serão separados pelos sinais de operação, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 termos nessa equação, tranquilo? Então, isso aqui também faz parte aí do que a gente viu no slide anterior sobre os termos de uma equação, tá bom? Bom, mas vamos falar sobre a raiz de uma equação. Então, olha só. É chamado de raiz de uma equação o valor que suas variáveis assumem, de modo que essa equação seja válida perante a igualdade. Então, olha só. Eu preciso determinar aqui o valor da minha variável. Quem é a variável, gente? É a letrinha x. E aí eu vou verificar se ao substituir o valor de x nessa equação, isso torna a minha equação verdadeira. Se isso tornar a equação verdadeira, então eu tenho aí a raiz da minha equação. Então, dada essa equação aqui, para x igual a 2. Então, ou seja, no lugar de x aqui, gente, eu vou pôr 2. E aí eu vou verificar se essa igualdade aqui ela é verdadeira, tá? Se ela for verdadeira, então o x igual a 2, ou seja, o valor de 2 aqui é a raiz da minha equação. Vamos fazer essa substituição. Olha só, vou colocar aqui o 2, né? Vou repetir o 2. Aí eu tenho aí a variável x. Esse 2x, gente, é 2 que multiplica x, tá? Então, vou colocar o pontinho aqui. No lugar do x, eu vou pôr 2, porque lá na minha situação eu tenho x igual a 2, né? Aí eu vou repetir, mais 8 igual
a 14 menos x. Quem é x? X é 2. Então, vou pôr o 2 aqui, ok? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Já que eu saí dessa minha equação, substituindo o valor de x por 2, tá aqui, ó. Agora, eu vou resolver, né? Porque é só resolver normalmente as operações, né? Primeiro multiplica, depois soma, e aí eu efetuo essa subtração. Então, resolvendo aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 2, está aqui, dá 4, né? Aí, mais 8. Tranquilo? Igual 14 menos 2, isso daqui dá 12. Aí, resolvendo o primeiro membro, 4 mais 8, isso daqui dá 12, não é isso? E lá no segundo membro, eu já tenho o resultado 12. Então, vejam só, gente. Conseguimos chegar aqui, ó, a uma solução de igualdade. Entenderam? Então, ou seja, esse primeiro membro aqui e esse segundo membro aqui, para x igual a 2, torna a minha equação verdadeira. Ou seja, esse lado aqui deu 12 e esse lado aqui deu 12. Então, 2 é raiz da minha equação. Tá? Vou até colocar assim, ó. 2 vai ser raiz da minha equação. Você pode escrever também a resposta, tá? Para x igual a 2, na seguinte equação, 2 é raiz dessa equação. Entenderam? Então, é isso. Determinar aí a raiz da equação é você verificar aí se existe uma igualdade verdadeira, ok? Vamos aqui a um segundo exemplo, tá? Mesma situação, pela mesma definição, vamos verificar se 3 é raiz dessa equação, tá? Já que a variável é x e x é igual a 3. Então, no lugar de x aqui, gente, eu vou pôr 3. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Eu vou ter 2 que multiplica x, então x é 3, eu vou pôr o 3 aqui. Igual a 5 que multiplica x, então x é 3, eu vou pôr o 3 aqui. Menos 1. Fazendo aí as multiplicações do primeiro membro, 2 vezes 3, isso daqui dá 6. Igual, aí eu tenho 5 vezes 3, gente, isso daqui dá 15. Não é isso? Aí eu vou pôr menos 1. Então, 6 é igual a 15 menos 1. 15 menos 1, gente, isso aqui dá 14. Então, olha só, analisando aqui a situação que a gente tem. 6 é igual a 14? Isso aqui é verdadeiro, gente? Não, 6 não é igual a 14. Então, esse aqui eu vou colocar o sinalzinho de diferente, ó. Diferente é só você cortar aqui, ó, o sinal de igualdade ao meio. Então, percebemos aqui que para x igual a 3, não torna essa minha equação aqui verdadeira. Então, 3 não é raiz dessa equação. Aí, eu vou colocar, tá? Para destacar aqui, o xzinho, tranquilo? Já que 3 não torna verdadeira essa minha equação, né? Isso na variável x, ok? Entenderam? Bom, com isso, agora é com vocês. Vocês vão resolver os exercícios. Página 95, a questão 1. Mesma página, que é a 95, a questão 2. E a questão 3, gente, essa questão aqui, tá? Vocês vão determinar o valor de x, verificar se esse valor de x aqui é raiz das seguintes equações, tá? Então, é o que eu acabei de explicar no slide anterior. Você vai ter a equação aqui, no lugar de x, você vai colocar o valor correspondente. E aí, você vai verificar a igualdade. Se a igualdade for verdadeira, então o valor aqui vai ser raiz da equação. Se não for verdadeira, então não vai ser raiz da equação, tá bom? Então é isso. Vocês tenham gostado, entendido essa videoaula, tá? Qualquer dúvida está à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.